Você já desejou muito algo na vida e não conseguiu conquistar, mas no fundo você sentiu que faltou muito pouco para isso? Às vezes o que ocorre é uma falta de comunicação entre nós e a nossa mente, entre a porção consciente da nossa mente e o nosso subconsciente. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Uma falta de comunicação entre nós e a nossa mente com relação aos nossos objetivos podem nos fazer pegar caminhos diferentes daquele que realmente almejamos. Um exemplo: quando somos crianças, vemos um determinado brinquedo no comercial de TV, mas esquecemos de anotar a marca, o nome, e aí nós vamos pedir esse brinquedo aos nossos pais, de aniversário, Natal ou Dia das Crianças. Os pais te perguntam: como é o nome do brinquedo, qual é a marca? E você não sabe. Você, de acordo com as suas palavras, tenta descrever. Chegando um determinado dia, vamos fazer de conta que o seu aniversário. Seu pai, sua mãe chega com um pacote embrulhado para presente. Você vai abrir e não é aquilo que queria. A culpa é dos seus pais? Não. Eles tiveram a boa vontade de ir atrás, de acordo com o que você descreveu. Você não soube detalhar, pegar a marca, o produto específico. Houve uma falta de comunicação aqui, que pode acarretar em frustração, em tristeza ou mesmo raiva. Isso pode acontecer em nossas vidas adultas. Queremos determinada coisa, mas não sabemos como pedir. Pedir para quem? Para nós mesmos. Afinal, é o nosso esforço, é a nossa determinação que vai nos fazer alcançar aquilo. Há uma comunicação errada entre nós e a nossa mente. E aqui é bem interessante e por isso eu estou gravando esse vídeo. Essa comunicação é através de uma linguagem de imagens. Algo muito parecido com o que acontece em nossos sonhos. Os nossos sonhos são subproduto da nossa mente processando memórias, aprendizado, calibrando o nosso emocional. Mas é a linguagem que ela usa para que algumas coisas fiquem gravadas, para que possamos aprender a lidar com certos sentimentos. Com relação ao que nós queremos e desejamos, como eu disse, é algo muito parecido. Por isso nós vamos falar aqui hoje sobre como alcançar os nossos objetivos, como alcançar aquilo que nós desejamos em 3 etapas. Não se preocupem, eu não vou fazer um vídeo super longo ou usando palavras difíceis que vocês não entendem. Para que adiantaria? Vamos falar de um modo simples. E com relação a isso, o primeiro passo que nós devemos dar é entender essa linguagem que a nossa mente usa. Como eu disse para vocês, é muito através da imagem, como nos sonhos. Lembram quando nós estávamos na escola? Primeira, segunda, terceira série, e tinha o professor de educação artística, ou a professora, ou de artes, como se chamava antigamente. E nos primeiros anos eles ensinavam a nós fazer figuras simples, sem tantos detalhes, figuras geométricas, formas. Mas nos outros anos subsequentes, eles foram se aprofundando mais, porque nós íamos passando de ano, atingindo uma idade diferente, então estávamos prontos para aprender a fazer algo mais difícil. Então foram entrando outros desenhos mais complexos. Na nossa mente, a mesma coisa. De início, algumas figuras, imagens simples, mas com a maturidade ela vai se tornando mais complexa. Afinal, a vida vai se tornando mais complexa, mais cheia de realidades. Com relação aos nossos objetivos, nós temos que saber o que realmente nós queremos, como pedir isso à nossa mente.
mas isso tem que condizer com uma necessidade real, algo que realmente nós queremos. Então, se você, por exemplo, está assistindo esse vídeo aqui, eu vou testar, vou pegar qualquer coisa, não vai funcionar, esqueça, pode parar de assistir agora. Nós estamos falando aqui de objetivos que condizem, que batem com uma necessidade real que você tem. Então isso precisa estar ali ligado a isso. Mas você deve ser específico. E na hora de comunicar a sua mente, quando estiver conversando consigo mesmo, com relação a isso que você quer, não só usar as palavras, mas as imagens, como a mente trabalha melhor. Ou seja, você tem que visualizar isso que você quer. Você tem que, em sua mente, criar todo o cenário com relação a esse objetivo. Então, se você, por exemplo, quer um emprego em determinada empresa, em determinada área, você tem que se visualizar nesse emprego. Você tem que se imaginar você trabalhando nessa área. Foi feita uma pesquisa com alguns melhores jogadores de futebol que existem. E essa pesquisa viu que esses jogadores, eles, antes de fazerem determinada jogada, jogadas de craque, como chamam nas partidas, eles se visualizavam fazendo essa jogada. Eles ficavam imaginando no vestiário, na concentração, enquanto tomavam banho. Eles se imaginavam driblando, fazendo determinada manobra com a bola. Eles viam a jogada antes de colocar em prática. Eles usavam a linguagem da mente. Eles instruíam a mente com relação a exatamente o que queriam. E é a mesma coisa com relação aos nossos objetivos. Não dá só para usar a palavra, nós temos que usar a imagem. Essa é a linguagem que a nossa mente entende, da visualização. Então, com relação àquilo que nós queremos, que nós desejamos, o nosso objetivo, nós temos que imaginar, nós temos que nos ver naquilo, com aquilo em nossas mãos, fazendo aquilo que nós queremos. Essa é a linguagem certa para alcançarmos um objetivo em nossas vidas. Um objetivo que vai condizer com uma necessidade real, algo que realmente nós queremos. O segundo passo é usar o meio facilitador para isso. Exemplo prático. Lembro que quando era mais novo, eu precisava ir para São Paulo de ônibus. Eu nunca tinha ido. E lá eu deveria pegar o metrô para chegar a determinado local porque eu tinha que fazer um trabalho, um serviço. E eu fiquei apreensivo, com medo. Então o que eu fiz? Fui na banca de revista, comprei um mapa, um guia 4 rodas que na época chamava. Abri esse mapa e tracei aonde eu iria chegar na rodoviária até o ponto que eu queria chegar lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Qual metrô que eu teria que pegar, qual linha, as ruas. Eu estava preocupado com medo, como eu disse, então eu ficava imaginando ali como seria esse trajeto. De vez em quando, antes da viagem, eu abria esse mapa novamente, tentava decorar o nome de algumas ruas para não me perder lá. É um recurso facilitador isso, o mapa, com relação a onde eu queria chegar. Nossos objetivos, o que nós desejamos, é onde nós queremos chegar, não é? Sim. Dá para fazer um mapa com relação a isso? Um recurso facilitador eu posso utilizar? Claro que sim. O primeiro passo, como nós vimos, é a comunicação correta com a nossa mente, que é a imagem, nos imaginar com aquilo, nos imaginar fazendo aquilo que nós queremos. O segundo é o recurso facilitador, é um mapa, é sabermos exatamente onde nós queremos ir. E como não esquecer isso, não tirar da nossa mente. Vou pegar um exemplo bem prático para vocês. Imaginem que o desejo de vocês, a necessidade real que condiz com esse desejo é ter uma casa própria. Você está cansado, por exemplo, de pagar aluguel e você quer ter uma casa própria. Então você começa, primeiro passo, a se imaginar nessa casa. Como ela vai ser, a cor que ela vai ser, os cômodos, como os móveis vão estar ajeitados. Isso não é errado, pelo contrário.
É a mesma coisa do craque de futebol imaginando uma jogada. Essa é a sua jogada. Esse é o seu sonho, objetivo. Não é errado imaginar isso. Mas você pode fazer algo para não esquecer. Um mapa. Então vamos trabalhar um pouquinho com o arquétipo de Jung, por exemplo. Vocês podem usar um objeto que sempre vai estar à vista de vocês para lembrar desse objetivo. Para quando olhar para esse objeto, lembrar daquelas visualizações, daquelas imagens que você criou com relação a esse desejo. Então, se é uma casa própria que vocês querem, vocês podem pegar um chaveiro. Chaveiro é algo que nós sempre estamos carregando com as nossas chaves. Então, nesse chaveiro, você pode usar, por exemplo, um tijolinho. Um tijolinho de plástico. Comprar em uma loja de souvenir, por exemplo, e colocar nesse chaveiro. Cada vez que vocês forem pegar essa chave, vocês vão olhar esse tijolo e vocês vão associar com a imagem que vocês criaram com relação a esse objetivo ou necessidade real. Comprar um imóvel, adquirir um imóvel próprio, sair do aluguel. Cada vez que vocês forem pegar esse chaveiro, vão olhar esse tijolinho e vão lembrar do objetivo de vocês. Isso é um recurso facilitador, é um arquétipo criado por nós mesmos. Associamos um pequeno objeto pendurado no chaveiro com os nossos sonhos, com aquilo que mais desejamos no momento. Pode ser com qualquer coisa, pode ser, por exemplo, na entrada da sua casa. Numa mesa próximo à porta, você deixar um determinado objeto que vai ligar com aquele sonho. É igual o mapa, o recurso que eu utilizei para chegar aonde eu queria lá em São Paulo. Vocês vão usar um pequeno arquétipo, é um mapa, mas mental. Vocês vão olhar para esse recurso facilitador, esse objeto, e vão lembrar do seu objetivo. Aquilo sempre vai ficar na sua mente. Sempre vai ficar na sua mente. Tem algumas passagens que Jesus ensinou nas Escrituras que é bem interessante. É uma programação mental, na verdade uma reprogramação que ele fez com seus discípulos. Jesus dizia que às vezes as pessoas não conseguiam o que queriam porque não sabias pedir. Exatamente o primeiro passo. Havia uma falha de comunicação dessas pessoas com a mente dela. Jesus dizia, não sabeis o que pedir. Pedir mal, ele dizia. Vocês não se comunicaram direito com a mente de vocês. Mas em outras eles também dizia que aquelas pessoas que realmente querem alguma coisa têm que insistir. Tem que bater e bater e bater na porta sobre algo que elas estão pedindo. Esse recurso facilitador é uma insistência. Na verdade, é uma insistência mental que estamos fazendo. Presta atenção, esse primeiro e segundo passo, nós estamos reprogramando a nossa mente com relação a algo que nós queremos, entendendo uma linguagem que o nosso subconsciente realmente possa compreender. E ele compreendendo, ele vai começar a fazer você trilhar esse caminho para alcançar isso que você tanto quer. Visualizar, um recurso facilitador. E o terceiro passo, fechar portas e janelas. O que é isso? Fechar portas e janelas? Exatamente. Nós precisamos fechar portas e janelas das nossas vidas com relação a outras pessoas e esses objetivos, esses desejos que nós temos. Por quê? Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Nós temos um objetivo, nós temos um desejo e às vezes nós temos ansiedade de ficar contando isso para todo mundo, principalmente hoje em épocas de internet e redes sociais. Então saímos contando ao meio mundo. Essas pessoas escutam, ouvem com relação ao seu desejo. Não pense que todas as pessoas próximas a você querem te ver feliz, pelo contrário. Elas ouvindo que você tem um objetivo, um desejo na sua vida, e isso vai te fazer feliz, elas começam a torcer contra você. Elas começam a emanar uma energia contra esse seu desejo. E isso pode influenciar a sua vida, principalmente portas e janelas abertas. Você absorve esses sentimentos, essas energias negativas das outras pessoas, por algo que você mesmo plantou. Ficou contando para todo mundo, um objetivo que deveria ser só seu. E outra, no momento que você fica contando para um, para outro, sobre algo que você deseja,
Às vezes a sua mente entende que você já alcançou aquilo. Está ocorrendo uma falha na comunicação de novo. De tanto você ficar falando para as pessoas e postando com relação a algo que você deseja, algo que você quer, ela entende errado. Opa, ele já alcançou, então posso parar de trabalhar aqui. Nós precisamos fechar portas e janelas das nossas vidas com relação aos nossos objetivos, mais relacionado a outras pessoas. Não fechar portas e janelas sobre o objetivo, mas é com relação a que outras pessoas não saibam. Ninguém precisa saber, apenas nós. O correto é as pessoas ficarem sabendo que você alcançou algo em sua vida quando isso acontecer, quando esse algo estiver em suas mãos, quando você estiver vivendo isso. Mas você contar antes, você está se boicotando. Você está atraindo cargas negativas para sua vida, atrapalhando o seu plano, atrapalhando a comunicação entre você e sua mente. Então nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Lembre-se sempre dessa frase: o que ninguém sabe, ninguém estraga. Que seus planos, seus objetivos, seus desejos, suas necessidades reais fiquem só entre você e a sua mente, você e seu subconsciente. Faça esses 3 passos. Deixe o seu subconsciente trabalhar a seu favor, mas não se esqueça. Tudo vai depender do seu esforço. Tudo vai depender da determinação sua, da insistência. Se realmente é algo que você quer, você tem que trabalhar sobre isso, em cima disso. Não adianta só aplicar a teoria à sua vida. Não adianta. É muito legal isso que eu estou falando aqui. É muito legal. Entender uma linguagem mental. Reprogramar a nossa mente. Mas se você não der os passos, se você não colocar isso em prática, não vai servir para nada. E eu vou dar um último exemplo para vocês, usando o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Faça de conta que você está desempregado. Faça de conta que a sua família, por exemplo, está passando necessidade. Um desejo real, uma necessidade real. É o quê? É você dar melhores condições à sua família. É você conseguir um emprego, uma renda fixa, ter um amparo financeiro. Mas aí você começa a colocar na sua mente a seguinte afirmação. Você começa a falar para si mesmo que você precisa de um dinheiro para pagar as contas. Pagar as contas do mês. Preciso de um dinheiro para pagar as contas do mês. Preciso de um dinheiro para pagar as contas do mês. O que pode acontecer? Pode acontecer que uma determinada quantia apareça, você paga essas contas e fique por isso. Afinal, foi o que você pediu, lembra? A criança não sabendo o nome do brinquedo que ela queria, as especificações, os pais não entenderam. A sua mente vai entender que você quer uma quantia para pagar aquelas contas do mês. Pode ficar somente nisso. Mas vamos colocar o que nós aprendemos em prática. Você quer um emprego fixo, uma renda mensal fixa, garantida, que possa dar melhores condições para sua família. E você começa a se imaginar num emprego. Pode imaginar numa área específica que você quer, numa empresa específica. Você começa a se imaginar dessa forma. A sua mente entende. Ela vê como um mapa. Opa, tá chegando informação. Ó, imagem. Ah, é aqui que ela quer se ver. É aqui que essa pessoa quer trabalhar. E ela começa a desenvolver isso, a assimilar essas informações para a sua vida, de acordo com o que você passou para ela. Você não usou palavras, usou imagens. Você mandou imagens para sua mente. Você se viu naquele emprego. Você se viu recebendo um salário mensal, um bom salário mensal, uma renda fixa. Você se viu dando melhores condições para sua família. A sua mente entendeu isso perfeitamente, é isso que você quer. E você pode até especificar a empresa, quer a empresa tal, você imagina a empresa tal. E aí você pode usar um recurso facilitador. Você pode, por exemplo, pegar uma foto numa revista, na internet, imprimir dessa empresa e colocar num lugar que você sempre está olhando. Na cabeceira da sua cama, dentro da sua Bíblia, num livro que você sempre lê, de marca-texto,
uma foto dessa empresa. Cada vez que é um arquétipo que você criou para você mesmo com relação a um objetivo. Cada vez que você olhar essa foto, você vai lembrar do seu objetivo. A sua mente vai absorver e assimilar melhor ainda essas imagens. É um mapa que você está criando com relação a onde você quer chegar. E é importante, não precisa contar para ninguém. Fica só entre você e a sua mente. Mas você deve insistir. E você deve ir atrás. Faça o currículo bem feito. Entrega lá nessa empresa. Não desiste nas primeiras tentativas. Isso é importante. A insistência é importante. Se é algo que realmente você quer, que condiz com uma necessidade real em sua vida, que vai satisfazer os seus desejos, insista. Não desista na primeira tentativa. Insista. E vai conseguir. Recapitulando para terminarmos. Precisamos entender a linguagem da nossa mente, imagem. Se visualize com aquilo que você quer, naquilo que você deseja. Isso é importante. Crie um recurso facilitador, um objeto, uma imagem que sempre está aos seus olhos e que cada vez que você olhar para isso, lembre do seu objetivo, do seu desejo. E por fim, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Isso fica só entre você e a sua mente. Quando isso acontecer, as pessoas verão. Não precisa você sair contando para ninguém. Não precisa você sair contando aos quatro cantos do mundo ou postar nas redes sociais. Deixem as pessoas verem quando acontecer. Gostou desses 3 passos? É um mapa que pode ter a facilitar os seus desejos, alcançar os seus objetivos. Então, deixa nos comentários ali experiências que você já teve nesse sentido. Coisas que você alcançou se comunicando da forma correta com a sua mente, não contando para ninguém. É importante, outras pessoas vão estar lendo e aprendendo também com a sua experiência.